Santíssimo Deus, que o Espírito do Senhor, que inspirou esta palavra ao coração dos apóstolos, seja Ele a iluminar o nosso entendimento, para que teus propósitos se cumpram nesta palavra, nesta noite, para todos nós que a recebemos do Senhor. Que o Senhor me abençoe, para que eu seja este instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor se expresse ao teu povo, da forma que te aprouve fazê-lo. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Romanos 13, de 9 a 14. Pois isto, vou ler o versículo 8, irmãos, para a gente contextualizar. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Por favor, irmãos, se acomodem. O Senhor nos levou a pensar nessa palavra, e agora o privilégio de poder compartilhar com vocês sobre esse tema que o Estevão já projetou: vivendo como conhecedores do tempo. O livro aos Romanos, ele tem como tema central a justiça de Deus. E os irmãos, olhando em todo o seu contexto, vão observar que ele destaca a justiça de Deus em temas aplicáveis à nossa vida. Primeiro, ele fala lá, ainda no início, no capítulo 1, quais as necessidades que houveram para a justiça de Deus. Ele caminha no capítulo 3, e lá ele fala sobre a imputação ou a atribuição da justiça de Deus nesse mundo. Já a partir do capítulo 6, ele fala sobre a comunicação da justiça de Deus. Já a partir do capítulo 9, sim, a reivindicação da justiça de Deus.
E como última parte do livro, ele fala sobre a prática da justiça de Deus, a aplicabilidade da justiça de Deus e os seus devidos temas. O texto que nós lemos, principalmente nos versículos finais, ele fala sobre a justiça de Deus e sua aplicação quanto às autoridades constituídas, o que fazermos como justiçados por Deus que fomos na pessoa de Jesus. Como nos comportarmos diante das autoridades, diante daqueles que nós constituímos como autoridades. E o versículo número 9 nos diz a forma do nosso comportamento seguro e tranquilo diante das autoridades que necessário é tê-las sobre todos nós. E ele recorda aqui uma listagem que o próprio Deus orienta pela sua justiça a todos nós. Quando no versículo 9 ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, não há preocupação nossa quanto a qualquer transgressão com referência às autoridades constituídas. Porque o versículo 10 diz para nós: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Resumindo tudo isso, irmãos, se nós cumprirmos o amor de Deus implantado no nosso coração, nós não vamos ter nenhum problema com nenhuma autoridade, com nenhuma justiça constituída. Pelo contrário, seremos sempre uma referência positiva. Então, por isso, o pensamento central: vivendo como conhecedores do tempo. Nós vamos falar sobre esse tempo. E praticando as coisas que Deus nos orienta na sua lei, tendo como pedra angular o amor de Deus, nós estamos praticando uma vida de quem conhece o tempo. Então, meus irmãos, existe nessa palavra algumas exortações para aqueles que conhecem esse tempo. Dentro desse bojo onde Paulo fala aqui sobre as autoridades constituídas. Sua última narrativa, o capítulo 13. E eu gostaria de compartilhar, eu estou aqui para compartilhar com os irmãos essas exortações, essas orientações de Deus. Como vivereis o tempo? Eu creio que os irmãos já sabem que tempo é esse. Mas nós vamos detalhar um pouco esse tempo. Que tempo é esse? Exatamente, irmãos, o tempo em que Jesus vai retornar a este mundo para o juízo final. O tempo que não foi revelado e não será revelado, mas que é infalível e que ocorrerá de uma forma surpreendente. A Bíblia diz que será
numa velocidade da luz, como um relâmpago que traça Oriente ao Ocidente. E será esse o marco do tempo que nós vivemos como conhecedores dele. A volta do Senhor Jesus. João, no seu capítulo 14, nos 3 primeiros versículos, ele começou a preparar a sua igreja para esse tempo. Fazer com que os seus discípulos, o seu povo, conhecesse esse tempo. Soubesse que ele é algo determinado por Deus e ocorrerá. Então, quando ele começou a revelar isso aos seus discípulos, eles ficaram muito preocupados. E Jesus, então, os tranquilizou com essa palavra, mas com esta certeza, não definida ou não definido o tempo. Diz o texto lá: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique com o seu coração amargurado, perturbado, preocupado. Credes em Deus, crede também em mim. E o versículo seguinte diz: por que aquelas pessoas não precisavam ficar turbadas nos seus corações? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu teria dito a vocês. Pois agora eu vou preparar-vos lugar. E ele conclui: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E o que mais, irmãos? Vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, juntos, estejais vós também. Então esse é o tempo. Nós somos os conhecedores desse tempo. E Paulo está falando aos conhecedores desse tempo. Como ele é imprevisível, como ele será súbito, Deus precisa nos orientar para que estejamos preparados para que ele ocorra, talvez agora. Como se uma luz chegasse e Jesus voltasse. E nos encontrasse aqui, adorando, louvando, entoando hinos, recebendo a sua palavra. Mas pode ser no caminho da nossa casa. Então, face a essa imprevisibilidade, Deus nos orienta para estarmos preparados para qualquer momento. E eu quero destacar algumas coisas no texto mesmo do capítulo 13 que nós temos aqui, a partir do versículo 11. Os irmãos acompanham comigo aí no segundo ponto, Estevão, que nos diz: aqui somos exortados para a volta de Jesus. Verso 11 dá-nos 2 exortações. A primeira, nós já lemos aqui a quem ele se dirige, aos conhecedores do tempo. A primeira exortação: já é hora de vos despertardes do sono. O despertamento, ou seja, despertarmos do prolongado sono espiritual. Todos nós temos algum dorminhoco na família, não é verdade? E qual é a nossa palavra de vez em quando, que está chegando a hora da aula, da escola? Nós temos que chegar lá, dar umas balançadas e dizer: já é hora de despertar.
Então vamos sentir Deus falando isso para nós agora. É hora, meus irmãos, de nós, conhecedores do tempo, sairmos de todo tipo de letargia espiritual. Sairmos de todo tipo de comodismo espiritual. Sairmos de toda a inatividade espiritual. Para que, se Jesus voltar, Ele não me encontre dormindo nesse aspecto. Lembra da igreja de Corinto que Paulo falou que não são poucos os que dormem? Uma inatividade, uma letargia espiritual que vivia aquele povo, preocupados com tantas coisas. O principal, não. Então, irmãos, a primeira exortação: despertarmos do prolongado sono espiritual. Quando nós vemos, já é hora de vos despertar, nós estamos entendendo aqui que esse negócio já está meio prolongado. Já é hora. Não pode passar dessa hora. Então, a primeira chamada nossa é essa. Mas ainda no verso 11 vem uma segunda exortação. Já é hora de você despertardes do sono, da letargia espiritual, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Ou seja, quando eu me converti a Jesus, quando você se converteu a Jesus, no meu caso, eu vou fazer uma conta rápida aqui, eu vou revelar a minha idade, né? Mas não tem problema, eu não tenho problema com isso. Eu estou com 34 anos de conversão. O pessoal das equações vai descobrir a minha idade aí, que eu converti com 38, né? 34 anos. Eu já ouço isso. Olha, você sabe que Jesus voltará, Ele foi e voltará para vos receber. E isso será a qualquer momento. Então, por isso, o texto diz que ela, nesse momento, está muito mais próximo de acontecer do que 34 anos atrás. E para você, quanto tempo faz que você sabe disso? A volta gloriosa de Jesus, quando a Bíblia diz que Ele colocará sobre os seus pés todo principado e potestade desse mundo, estará sob o seu reino, sob o seu domínio. E nós, conhecedores do tempo, precisamos estar preparados para reinar com Ele. Faz sentido, meus irmãos? Ok. Ainda no versículo 12, vem uma quarta exortação. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos do que está na sua Bíblia aí? Das armas da luz. Paulo está se colocando aqui num grupo. Deixemos. É o plural. A segunda ou a terceira pessoa do plural? Segunda, né? Isso mesmo. Terceira, está certo. Deixemos. Só não sei qual é a conjugação aqui, mas tudo bem, é no plural. Isso aqui quer dizer-nos, irmãos, que nós nós estamos sob riscos de, em algum momento da nossa vida, estarmos envolvidos em obras das trevas. Não quer dizer outra coisa o versículo. Vamos ler novamente e atentar bem no versículo 12. Já que vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Ou seja, vamos despir de tudo aquilo que ainda a nossa concupiscência carnal nos toma e nos leva a pecar, e deixar essas coisas
para lá, irmãos, para que a gente não venha a pecar contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 12 diz aí, ainda no versículo 12, na parte final, só para concluir, eu também já acabei de ler, né? Que nós devemos nos revestir das armas da luz. É isso mesmo, verso 12. Revestimos das armas da luz. O que quer dizer isso aqui, meus irmãos? 2 Coríntios, não sei se o Estevão já pode projetar, Estevão. 2 Coríntios, no seu capítulo 6, verso 4 a 7, define bem as armas da luz. Quer dizer, as armas do cristão. O que é que nós precisamos nos revestir para nos guardar, para nos defender das ciladas do inimigo, que quer muitas vezes nos deixar nas obras da noite, nas obras das trevas, nos provocando ao pecado. Então, Paulo exorta as pessoas para o que é exatamente as armas da luz, que o versículo 12 cita para nós. Capítulo 6 de 2 Coríntios 4 a 7 diz, no seu contexto, eu não vou ler aqui, diz, pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. Aí vem as armas, irmãos, da luz. Muita paciência nos momentos de aflições. Ali está privações, não, é provações, não é? Nas provações, exatamente, recomendamos nós, como ministros de Deus, a paciência nas aflições, nas privações, perfeito, privações, nas angústias. Nós não podemos deixar que isso domine a nossa vida, né? E continua o versículo também. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Tem mais, Estevão, por favor? Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Mais, Estevão? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Isso são as nossas armas. Como conhecedores do tempo, irmãos. Tanto no aspecto ofensivo, quanto defensivo. Porque nós não vamos sair daí matando as pessoas. Nós vamos sair mostrando para as pessoas todas essas virtudes que o Senhor colocou no nosso coração. Tranquilidade, perseverança nas privações, fé nos momentos de angústias, esperança nos momentos de angústia, perseverança nos açoites, se nós formos presos, perseverança nos tumultos, nos reclames, nos trabalhos, nas vigílias, em tudo, na pureza, no saber, na longanimidade. Nós precisamos exercer a longanimidade para que a gente não viva discutindo com as pessoas que muitas vezes provocam discussões. Nós estamos vivendo um tempo de que precisamos exercitar a longanimidade. Nós estamos vivendo num mundo tumultuado. E tudo isso aí, irmãos. Então, nós vamos atacar com essas coisas boas, porque elas também são defensivas para nós. Quando nós conseguimos vivenciar isso na nossa vida, nós estamos criando também o que a Bíblia chama, em outro texto, de o escudo da fé, que é exatamente isso aí.
a couraça da fé e amor, ou seja, como se nós estivéssemos revestido de uma couraça da fé no nosso Deus e do amor de Deus, sendo realmente praticado sem falsidade. Nós estamos tomando o capacete da esperança, o capacete que também nos dá a certeza da salvação. Isso são as armas da luz, que nós, como conhecedores do tempo, precisamos, irmãos, estar nos revestindo na nossa vida. Mas eu ainda, concluindo aqui, o versículo número 13 agora, nós observamos outras exortações de grande importância para nós. Veja comigo, os irmãos, verso 13, próxima exortação, para você que conhece o tempo. Parte inicial do verso 13. Andemos dignamente em pleno dia. Em pleno dia. Isso aqui quer dizer o quê, irmãos? Que nós devemos ter uma vida neste mundo transparente. Nós não temos nada a esconder de ninguém, porque agimos com as armas da luz. Agimos pelos ditos da palavra de Deus, pelas santas leis da palavra de Deus. Praticamos um amor não fingido. Não temos outro interesse a não ser a bondade do meu próximo, o bem-estar do meu próximo. Então, dessa forma, nós não andamos praticando obras das trevas. Que a sua vida seja uma vida transparente. Que o seu celular, o meu celular, não precise de uma senha para esconder coisas que a minha esposa não pode ver, que o meu filho não pode ver, que a minha igreja não pode ver. Então o versículo 13 está falando isso. Andemos dignamente como em pleno dia. Ou seja, Jesus pode voltar agora. Ou seja, tudo que eu estou fazendo é bom que o mundo veja. Ok? Fica melhor definido assim. A igreja, o crente precisa, irmãos, saber, não, fazer com que tudo que ele está praticando como cidadão, o mundo precisa ver, para se espelhar, para ser um bom exemplo. Não para ser motivo de crítica, não para ser motivo de escândalo para o Evangelho. Nós temos que ser o bom exemplo, o bom perfume de Cristo. Nada a esconder na nossa vida. O exemplo do celular é bastante ilustrativo para o tempo presente. Existe alguma coisa lá que alguém não pode ver? Mas você sabe que tem alguém que vê. Claramente. Melhor do que você, que é Deus. Nós conhecemos esse tempo, conhecemos esse Deus. Por isso, andemos dignamente como no pleno dia. E vem a exortação seguinte, verso 13, né? Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas, não em ciúmes. Então a igreja de Cristo, irmãos, o homem e a mulher, o jovem, que sabe que Cristo volta a qualquer momento, ele não é um participante de orgias. Orgias, os irmãos sabem que tem tentáculos que você pode imaginar aí, muitos tentáculos. São coisas abomináveis. Orgia é aquilo que se pratica escondido à noite. Então a Bíblia nos proíbe ou nos exorta a não andar nisso, porque nós conhecemos ou somos conhecedores do tempo.
E continua o versículo 13. Não andemos em bebedices. Já pensou, meu irmão querido? O pastor seu pregou o sermão pela manhã, à noite, e amanhã, em determinada hora da tarde, da noite, ele é visto lá no barzinho de Barra Mansa, tomando lá uma cerveja ou vinho. Quando ele sabe, pode não crer, que Jesus pode voltar naquele momento. E que ele está andando no que a Bíblia chama de bebedice. E lamentavelmente, meus irmãos, eu tenho ouvido de alguns crentes sinceros, compartilhando comigo angústias do seu coração. Pastor, um dia desse eu fui convidado por crentes para participar de tomar um vinho numa adega ou boteco qualquer por aí. Eu disse que eu não fazia mais isso não fazia mais parte da minha vida. E aquele rapaz ouviu. Então você está por fora, meu irmão. Porque a maioria das igrejas não vê nenhum problema em se tomar vinho. Há problema sim, meus irmãos. Por isso que nós estamos lendo aqui. Não andar em orgia, nem bebedice. A bebida é droga que os homens elegeram como lícita. A bebida altera o comportamento do homem e da mulher. A bebida altera o projeto inicial de Deus em qualquer um de nós. Deus nos criou para sermos o que somos aqui agora, sóbrios, naturais, como somos. Nós não temos que injetar nada no nosso corpo para nos envenenar ou nos potencializar. É isso que chama bebedice. Toda droga tem esse objetivo, de alterar o projeto inicial de Deus. Deus te criou para ser dessa forma. Me criou para ser dessa forma. E nós temos que dar louvores a Deus. Obrigado, Deus, porque eu sou assim. Então, essa história aí, meus irmãos, que vinho não faz mal, isso é conversa do diabo. A Bíblia categoricamente diz que não faz parte da nossa vida bebidas alcoólicas. Mas ele ainda exorta outras coisas. Não andeis também em impudicícias, uma palavra pouco usada, que aqui, irmãos, no seu original é traduzido por tudo que é luxúria. Aí alguém vai, você complicou mais, pastor, o que é luxúria? Luxúria são vícios ou domínios na área sexual. As pessoas que têm vício do sexo, por exemplo, ilícito. Isso é impudicícia. Isso é luxúria. E nós, como conhecedores do tempo, não podemos andar nas impudicícias, nas luxúrias. E Jesus completou a lei sobre isso. Ah, pastor, mas eu não pratico ato, eu não traio a minha mulher, o meu marido, o meu namorado. Mas você vê alguma coisa lá com os seus olhos e não sente luxúria? Ah, não, aí pode ser. Então Jesus disse, você já adulterou. Não é isso, irmãos? É. Nós conhecemos o tempo. E Jesus pode nos achar em luxúrias. Frente a uma tela de televisão? Frente a uma tela de cinema? Ou quem sabe do próprio celular? Escondido debaixo, às vezes, do banco da igreja. O pastor não viu, mas eu estava olhando o celular lá. Eu sabia do resultado que me interessava. O pastor não viu. E nem tinha autoridade, talvez, para fazer nada. Mas o teu Deus viu.
E se Jesus voltasse naquela hora? Você sabe. E também ele, verso 13, a gente caminha para dissoluções. Então, irmãos, olhando a tradução disso, significa decomposição de um corpo por motivo de perversão, de práticas de corrupção, de depravação. É como que se eu, crente, começasse a praticar essas coisas que nós lemos aqui, o meu corpo espiritual começa a decompor. E eu começo a viver um crente nominal, pervertido por práticas de corrupção, de qualquer tipo de depravação. Nós temos que ter cuidado com a corrupção, irmãos. A Bíblia nos diz que nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Estamos justificados do nosso pecado, mas carregamos um corpo corrupto, um coração enganoso, que só vamos livrar disso quando Jesus nos tirar do seio da terra. Até lá nós temos que vigiar. Corrupção é algo que fala forte a concupiscência do homem. E corrupção, irmãos, não acontece só a nível de políticos, não. Acontece a nível de qualquer cidadão. Então, vamos pensar nos pormenores do que é corrupção e a gente vê isso aí. Depravação, né? E encerra o versículo 14 dizendo: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, tiremos a armadura da corrupção, do que é corruptível, e nos revistamos, como diz o texto, do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhamos para a carne no tocante às suas concupiscências, ou no tocante dos seus apetites exagerados. A nossa carne é apetitosa para comer além do normal, a nossa carne é apetitosa para falar além do normal, a nossa carne é apetitosa para pensar, para julgar além daquilo que não está na nossa competência. Tudo isso faz parte da concupiscência carnal. Os meus olhos são tentados para ver o que não me interessa ver. A janela indiscreta das nossas próprias casas. Temos que cuidar disso, irmãos. Vamos ver, revestir de Cristo aquela boa ideia criada, que até é o livro, né? O que Cristo faria em cada momento das situações que eu vivo num dia. Deve ser o que eu faço. Então eu consulto o que Jesus faria para mim diante disso, no meu lugar. Claramente nós vamos saber. E é isso que nós devemos fazer, como conhecedores do tempo. Gálatas 2:20 descreve de forma magistralmente, espiritualmente dizendo, o que é se revestir de Cristo. O Estevão já projetou para nós. O apóstolo Paulo, revestido de Jesus Cristo, escreveu para que eu e você pratiquemos isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, ou seja, o homem Paulo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é se revestir de Cristo, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que, como conhecedores do tempo, nós possamos nos revestir de Cristo
Tem uma conclusão, né, Estevão? Você passa para mim, por favor? E fugir, negarmos as concupiscências, a sensualidade do velho homem que está ainda vivo em alguns momentos da nossa vida. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a cada momento que se passa, aproxima-se a infalível volta de Jesus para o juízo final. E nós sabemos que o juízo final, no momento do juízo final, já está encerrado o período da salvação. Será o momento de juízo mesmo, de separação. Todos os que creram serão colocados à direita de Jesus. Os que não creram, ao longo da sua vida, estarão à esquerda de Jesus, como diz o texto. Segundo, somos tardos em pensar ou estarmos preparados para isso. Para isso o quê? Para a volta de Jesus. Nós não pensamos muito nisso, irmãos. Eu poderia fazer uma pergunta para mim e para vocês. Quantas vezes no dia você pensa na volta de Jesus? Eu creio que não são muitas coisas, não. Então, nós somos tardos em pensar ou estarmos preparados para isso. A gente lembra da parábola das 10 virgens. Somente 50% estava preparada para voltar, para a volta de Jesus. Terceiro, tá, Estevão? A preparação consiste em arrependimento, conversão a Jesus e o que mais, irmãos? Fidelidade de vida cristã. Fidelidade. Nós temos que ser fiel aos mandamentos do nosso Deus, para nós. A todo momento, porque nós somos conhecedores do tempo. Ninguém pode dizer, não vai ser agora não, eu vou aproveitar. Não tente. Pode ser tarde demais. E a você que participou conosco pela internet, a você que participa presencial, você já se arrependeu dos seus pecados? Você já reconheceu que precisa da justificação dos seus pecados? Você já foi informado que essa justificação foi criada, preparada por Deus na pessoa de Jesus? E você já foi informado que você precisa dar o passo de clamar a Jesus para perdoar os seus pecados? Se ainda não tinha sido, hoje você foi. E eu espero em Deus que você que não tenha dado esse passo para Jesus, possa dá-lo com toda a esperança do seu coração. De que, entregando a sua vida a Jesus, você está justificado dos seus pecados e vai passar a viver de uma forma preparada para a sua volta. E nós, meus irmãos, como crentes, estamos vivendo uma vida de fidelidade absoluta para com Deus, que disse que voltará para nos receber e que Ele voltará a qualquer momento. Como estamos nisso? É a pergunta que nós concluímos essa palavra. E eu vou nesse momento orar. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos e pense em você. Como você está nisso? Você já deu o passo para Jesus? Você está vivendo uma vida cristã de quem tem
consciência, conhecimento do tempo? Deus, que o teu Espírito continue agindo, e que esta palavra seja aplicada a cada um de nós, conhecedores do tempo. E se porventura, Senhor, existe alguém participando deste culto que ainda não deu o passo para estar preparado para o tempo, que o Senhor o abençoe, para que ele possa dar esse passo de se entregar a Jesus para ser justificado dos seus pecados e assim preparado para a volta de Jesus. Ó Deus, eu te peço por isso, orando em nome de Jesus. Amém. Continue com a sua cabeça curvada. Eu vou me dirigir lá às pessoas que estão participando pela internet. Se você fez essa oração, se você creu no que ouviu da palavra nesta noite, que Jesus volta a qualquer momento, e que você só estará preparado para este momento, mediante a sua confissão de fé em Cristo Jesus. Eu peço que você ajoelhe-se aí onde você estiver na sua casa e peça a Jesus para perdoar os teus pecados. Os que estão presentes, a pergunta é a mesma. Você já deu o passo para os braços de Jesus? Para pedir a Ele que justifique-te dos teus pecados e te prepare para a sua volta? Se porventura você não fez esse passo, ou não deu esse passo, eu quero te dar a mão e te dizer: eu te ajudo para isto. Aonde você estiver aqui nesse templo, basta você levantar uma de suas mãos e nós vamos orar para que o Senhor perdoe os teus pecados. Não conheço a todos que aqui estão, mas se você não fez essa decisão, é convidado para ela agora. Alguém gostaria de fazê-lo? É tão difícil. Eu me lembro que o meu braço pesava tanto quando alguém me dizia isto, mas um dia o Espírito de Deus o levantou. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Receba-o agora. Que a graça do Senhor Deus, em Cristo Jesus, o amor desse Deus, o amor de Jesus, as consolações que temos do Espírito Santo de Deus, seja sobre este povo e sobre todo o teu povo em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.